Então vamos lá? Bom, o que a gente tem visto no mundo inteiro, né, e no Brasil não seria exceção, são pessoas dizendo que enriqueceram do dia para a noite com criptomoedas. Será que isso é realmente verdade? Será que dá para ficar milionário ali investindo em criptomoedas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, de uma forma muito mais racional do que você está esperando. A gente vai falar aqui não sobre processos especulativos ali, vamos falar sobre decisões realmente racionais de como chegar nesse milhão, talvez com essas criptomoedas. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é esse tipo de notícia, né? Gerente de supermercado fica milionário com Shiba Inu. Você poderia ser milionário se tivesse investido em Solana em janeiro. A cripto subiu mais de 14.000% em 2021 e deixou o Ethereum aí no chinelo. É claro que você precisaria simplesmente ter uma bola de cristal para adivinhar esse momento, né? Jovem de 25 anos fica milionário investindo em criptomoedas. Tem uma coisa em comum com todas essas notícias. Elas são verdadeiras. Essas notícias não são falsas. Agora, como que isso aconteceu e se é possível repetir essa façanha é que é a grande decisão. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu vou te pedir é, não deixe o seu like, espera. Se a gente trouxer algum conhecimento para você que é novo, algo que você realmente não sabia, aí sim eu quero o seu like, eu não tô aqui só pra ficar mendigando like que não te ajudou em nada, tá bom? Então relaxa aí. Agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre que a gente quer observar uma transformação do mundo ou uma realidade nova que está se desenhando é olhar para trás. Eu falo aqui isso para vocês direto, né? E parece absurdo, mas tudo a gente precisa ficar voltando na história, Raul. Sim, tudo a gente precisa ficar voltando na história. Porque no mercado financeiro de modo geral, ou em qualquer previsão econômica, a gente já não tem informação nenhuma, já é simplesmente um chute. Se você não tiver embasado para tomar esse tipo de decisão, aí que você termina de se estrepar mesmo. Então o mundo ele está em transformação, a gente mudou o perfil das pessoas que ficam milionárias ali, a gente mudou o perfil até dos bilionários, dos homens mais ricos do mundo. Se a gente olhar, inclusive, para a lista dos homens mais ricos do mundo hoje, a gente vai perceber algumas coisas aqui. Tem três nomes aqui nessa lista que estão marcados de vermelho. Todos os outros ficaram ricos de alguma forma com tecnologia. Como assim, Raul? Com exceção do Bernard Arnault aqui, que é o maior acionista da LVMH, né, a Louis Vuitton, Moët Chandon, todas aquelas marcas de luxo. Esse cara é dono do império do luxo, tudo que é luxo, se você usa, provavelmente o Bernard Arnault tá ganhando alguma coisa. Com exceção dele, do Warren Buffett, que ficou rico com investimentos. E aí, cara, você poderia até dizer que tem Apple ali no meio, alguma coisa, mas eu quis ser o mais honesto possível aqui. O Warren Buffett tem uma trajetória muito acima da tecnologia, não daria pra gente dizer isso. E do Mukesh Ambani, né, que talvez seja o nome menos conhecido por vocês, ele é da Reliance Industries, né? O cara é um indiano aí, fudidão do setor industrial. Então, com exceção a esses caras, se a gente olhar para todos os outros nomes da lista, a gente tem ali homens do setor de tecnologia, né? Não tem nenhuma mulher aí pra completar a história. Podia ter, né? Uma aí, pelo menos pra fazer um remédio ali, pô. Precisar de um remédio, só tem cueca nesse caralho. Então aqui, se a gente observar a lista dos caras da tecnologia, se a gente quiser ser um pouco mais justo, a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem o Jeff Bezos que fundou ali a Amazon.com. E aí, cara, algumas pessoas, de maneira mais racional, a gente poderia dizer assim, cara, a Amazon não é bem uma empresa de tecnologia, né? Ela tem um site, ela faz a maior parte das vendas dela online, né? Se não 100%, mas a Amazon, apesar de ter a Amazon Echo Dot ali, que é a Alexa que a gente chama ela, e aqueles produtos todos de tecnologia, a Amazon é uma empresa de logística, o que ela consegue mesmo é entregar produtos na sua casa. Tudo bem, essa é uma crítica que eu até aceitaria, então vamos jogar o Jeff Bezos fora. E junto com isso, a gente poderia também dizer que o Elon Musk, na verdade, ele vende carros, ele fabrica carros, a gente pode dizer que os carros são tecnológicos, blá blá blá, né? Mas é de um setor ali tradicional. Então a gente poderia descartar também o Elon Musk para forçar uma visão de que essa mudança está acontecendo talvez mais lentamente do que a gente está observando. Então se a gente vier aqui, a gente ainda tem Bill Gates, e esse é só software mesmo, né? O Bill Gates não chegou nem a fabricar hardware. A gente tem Mark Zuckerberg aqui, que também é um cara só da indústria do online. A gente tem o Larry Ellison lá, talvez você não saiba, mas ele fabricou um pouco de hardware pela Oracle, mas a Oracle, que é uma empresa de hardware, software e banco de dados ali, é uma empresa que muito mais focada no online também. A gente tem o Larry Page, dois Larrys, né? Então o Larry Page e o Sergey Brin, os dois são da Alphabet, mais conhecida por nós mortais aqui como Google. Então, a gente percebe aqui uma disrupção no século XXI. Mas você vai falar assim, que disrupção? O povo rico sempre foi rico. Será que os ricos sempre foram assim? Então vamos lá para a história, que é o que eu queria mostrar para vocês. É sempre bom a gente conhecer um pouco da história do mundo, né? Então, se a gente voltar lá para 1910, John D. Rockefeller, né? Você já ouviu esse nome alguma vez na sua vida. O patrimônio dele chegou a ser 343 mil milhões, que nada mais é que 343 bilhões de euros ali. Um
volume absurdo até para os patamares atuais. Não tem ninguém tão rico quanto o Rockefeller foi. E logo depois disso, os tribunais americanos ali consideraram que a Standard Oil, que era a empresa dele, violava algumas leis ali, ele começou a ter problema. Em 1920 ainda, o John D. Rockefeller ainda era o homem mais rico do mundo. Então você imagina, ele passou 1910, 1920, continuou sendo. Aí, nesse momento, ele começou a fazer filantropia, começou a doar dinheiro, mas mesmo assim, ele tentou erradicar a febre amarela no mundo, começou a financiar, e mesmo assim ele continuava sendo o homem mais rico. Em 1930, a gente não tem nenhuma mudança relevante, diferente de hoje, né? Então, em 1930, John D. Rockefeller, ainda até a morte dele, em 1937, manteve o status de homem mais rico do mundo. E ele só parou de ser o homem mais rico do mundo porque ele tinha filhos, então a fortuna dele, né, acabou sendo compartilhada entre os filhos, e com isso dividiu o patrimônio, e aí deixou de ter um Rockefeller ali sendo o mais rico do mundo, mas continuou entre os mais ricos do mundo ali na época, a família dele inteira. O patrimônio dele dividido por 3 ainda deixou eles extremamente ricos, muito ricos mesmo. Então, John D. Rockefeller ficou por 30 anos nesse status. Olha que louco, hoje em dia a gente tem uma mudança às vezes no mesmo dia de uma pessoa mais rica que a outra. Então a gente vem aqui para outro cara, Henry Ford. Então, em 1940, o Henry Ford aí é o fundador da Ford Motor Company. Ele revoluciona a indústria automobilística, ele cria um sistema de fabricar carros muito diferente no mundo, né? Então que é o Fordismo que a gente conhece até hoje, é estudado pelas indústrias, onde cada pessoa fazia só a mesma coisa num processo repetitivo para que fosse mais rápido essa indústria. Então ele foi a pessoa mais rica do mundo em 1940 ali, quase inteiro. Em 1947 ele ainda estava entre os mais ricos do mundo, até o seu falecimento também. Então ele só sai de homem mais rico do mundo não porque ele quebra, né? Ele só sai de homem mais rico do mundo porque ele morre, tá? Então nesse ponto aqui ele tinha uma fortuna avaliada em 171 mil milhões de euros, ou seja, 171 bilhões de euros, né? Depois disso a gente vem pro J. Paul Getty, tá? Esse cara talvez seja o que você não conhece ali, então em 1950, então a gente sai do Ford em 40, para o J. Paul Getty aqui, nascido em 1892, né? Ele é de Minneapolis ali, ele começou investindo na indústria do petróleo quando ele tinha 20 anos de idade, ele criou um império gigantesco, em 1950 ele expande sua área de investimento para o Oriente Médio, em 1957 a revista Forbes classifica ele como a pessoa mais rica do mundo. Então aqui agora a gente está vendo 2 magnatas da indústria do petróleo, em 50 anos ninguém que não era da indústria do petróleo subiu ali para esse pódio. Por quê? Porque o Henry Ford ali ele trabalhava também com carros ali e que também utilizava de certa forma essa mesma indústria. Então a gente está aqui com uma indústria de energia e a gente pode considerar que o Ford é uma exceção de um grande industrial, fora o petróleo. Então a gente tem ainda o J. Paul Getty em 1960. Olha quanto tempo o petróleo passa sendo a principal fonte do século XX ali de riqueza, né? Ele manteve o controle da indústria petrolífera dele, volta a ser classificado como um dos homens mais ricos do mundo, mas se mantém. Praticamente aqui está só mantendo o mesmo nome. Então em 1970 a gente ainda tem o J. Paul Getty como o homem mais rico do mundo, não muda nada. Olha o quanto que era estabelecido, né? Petróleo, petróleo, petróleo. Teve um cara da indústria automobilística ali, petróleo, 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 e o mesmo cara. A concentração de renda era muito expressiva ali. Então o J. Paul Getty ele tá aqui de boa ainda em 1970. Tem algumas notícias dessa época quando você vai procurar. O neto dele vai sequestrado em Roma e o cara, mesmo tendo esse tanto de dinheiro, murrinha que só uma porra, se recusa a pagar o resgate ali, né? O neto dele foi sequestrado em Roma. E aí, assim, nada mudou na vida dele até 1976 também. Ele morre e aí ele tava ali com 22,6 bilhões de euros na conta, então ele morre e ele é substituído logo depois pelo Yoshiaki Tsutsumi, tá? É o primeiro japonês que você vê na lista aqui. Todas as notícias que você vê hoje em dia, né, falando de China, Império, tarará, o Japão era isso na década de 80, 90 ali. Então o Japão era esse lugar prometido, o país que ia disruptar o mundo, que ia quebrar os Estados Unidos de alguma maneira, era o Japão estava em alta. Esse é um cara que fica rico com imóveis aqui, então ainda é um mercado muito clássico, 1980, existe uma bolha imobiliária que começa a subir demais o preço dos imóveis no Japão, até hoje é um preço absurdo, né? E na década de 80 ali, ele controlava, então, uma empresa, essa tem um nome complicado, hein? A Seibu Corporation ali, então ele controlava essa empresa e aí ele teve ali 37 mil bilhões de euros, você vê que vai ficando mais difícil controlar esses volumes gigantescos de dinheiro, né? O homem mais rico do mundo começa a ficar cada vez mais pobre ali, nominalmente pelo menos, né? O dinheiro era mais valioso ainda antes e os caras tinham mais concentração, vai ficando cada vez mais difícil sustentar essa concentração tão absurda de dinheiro que existia nesses bilionários de outra época. E aqui, cara, quando a gente entra, enfim, na década de 90, agora começa o samba das cadeiras. Você vai ver que não existe mais império estabelecido a partir do momento que a gente entra no setor de tecnologia. Era isso que eu queria que você entendesse, essa virada de chave. Então, 1990, o Bill Gates é o fundador da Microsoft, você conhece, ele ocupa o primeiro lugar da lista da Forbes e em 1995 ele tinha ali algo em torno
torno, né, de 11 bilhões de euros ali. Então ele estava com uma fortuna realmente relevante. Depois disso a gente tem o Warren Buffett ali, a mesma coisa, né? O Warren Buffett em 2000 se torna o homem mais rico do mundo por causa da Berkshire Hathaway, né? Que já é uma empresa de investimento, fez alguns investimentos em tecnologia também. Então Warren Buffett ali com 53 bilhões de euros, ele escapou da bolha das .com ali e se deu bem. E a partir disso, em 2010, a gente tem o Jeff Bezos, né? Só marcando as décadas, porque se a gente for ficar trocando, a partir de 90 começa a trocar toda hora, na verdade. Começa a trocar toda hora, e não tem mais uma indústria que manda ali. Então, a gente tem o Jeff Bezos em 2010 aqui, que é o fundador da Amazon, e aí ele se torna o homem mais rico do mundo. Aí depois disso, agora a gente tem Elon Musk, que às vezes fica, o Arnaud chegou a ficar, agora a gente não tem mais controle dessa lista, ela se modifica muito rápido. Então, o que a gente percebe observando essa lista aqui, né? A gente vai perceber que, historicamente, a gente teve os grandes industriais, os caras que mexiam com negócios muito gigantescos ali, como os primeiros da lista, e a gente tem caras que vinham de famílias muito tradicionais também, que já controlavam alguns mercados, e aquele mercado, ele entrava no novo mercado e subia. A gente começa a perceber uns caras vindo do nada, não é assim que nasceu milionário, não, esse cara às vezes veio do nada. A maior parte desses caras aqui, depois da década de 90, são caras que assim, podia até ter algum dinheiro, mas nada perto desse dinheiro que eles conseguem conquistar. Então essa lista começa a se modificar cada vez mais rápido, às vezes dentro até do mesmo ano, a gente percebe que a indústria de softwares e de tecnologia começa a formar bilionários. Então voltando ali na lista, se a gente fosse observar já mais próximo da nossa época, a gente teve hardware, né, IBM, essas empresas gigantescas de hardware dominando o topo daquela lista ali, tinha alguns bilionários, tinha algum dinheiro, o grosso do dinheiro estava neles. Aí a gente vem com software, começa a disruptar essa lista também, começa a gerar fortunas do nada. Depois disso a gente vem agora com internet, que aí começa a gerar cada vez mais bilionários de maneira mais rápida e cada vez diminuindo mais a barreira de entrada para um cara aleatório surgir e aparecer. E nesse sistema, então, depois de um pós-internet ali, se a gente puder chamar assim, não dá para chamar assim, mas a gente já pode falar de um pós-internet, então, que mercado que vem depois, a gente começa a observar a criação de fortunas dentro do ecossistema de finanças descentralizadas de maneira extremamente rápida. E não concentrando em um CEO ou em alguém assim. A gente tem visto diversas empresas dos mais variados setores registrando lucros bizarros. Aqui a gente observa a Coinbase, né? Uma empresa que lucrou 13 bilhões de reais no quarto trimestre. Cara, quando que a Coinbase foi fundada, né? Você tem que lembrar que o Bitcoin existe desde 2008. A gente está falando da Coinbase, uma empresa que surgiu em 2012. A gente está falando de uma empresa que tem 10 anos ali. 10 anos, tá? Cara, dá até agonia isso. Lucrando 13 bilhões de reais ali no quarto trimestre do ano passado. Então, é bizarro o crescimento disso aqui. Aí a gente consegue ver coisas mais absurdas ainda, né? A Binance, que tem ali também uma exchange também, concorrente da Coinbase, ela se torna sócia da Forbes ali, pagando 1 bilhão de reais ali em uma parte da Forbes, relevante, né? Que é a revista que lá atrás falava dos milionários e que já foi um grande império. A gente vê esses impérios novos sendo formados, a Binance nasceu em 2017 e disruptando mesmo grandes impérios estabelecidos. E é claro, se isso aqui acontecer por mais um pouco de tempo, é óbvio que a gente vai começar a ver os CEOs dessas empresas como os homens mais ricos do mundo. É questão de tempo, na taxa de crescimento que elas estão representando. E aí se você duvida disso, né, eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Então a Coinbase, ela fez o IPO dela recentemente, está valendo aí já 40,56 bilhões de dólares. Cara, é uma empresa com 1.240 funcionários, com valor de mercado de 40,56 bilhões de dólares, que daria aí 200 e poucos milhões de reais, 206, 200 milhões de reais na cotação atual, dependendo quando você olhar. 200 bilhões de reais na cotação atual, se você olhar aí. Então, quando a gente vê uma empresa dessa, que surgiu do nada, veio do nada, a gente tá falando de uma empresa, cara, que tem 10 anos, repito, gente, é muito importante lembrar disso. E a gente olha para o Itaú Unibanco, né, uma empresa estabelecida de um dos maiores países economicamente do mundo. Então, o Brasil é um país, né, tá nas maiores potências econômicas, hoje a 12ª maior potência econômica do mundo. A gente observa hoje um banco, né, o maior banco da América Latina, valendo 232 bilhões de reais. Então eles valem quase o mesmo tanto. O Itaú tem esse valor de mercado aí. E o Itaú tem hoje 90 mil funcionários, mais uma estrutura gigantesca e tal. Então a Coinbase ainda está no processo de escala, ela ainda lucra pouco perto do que ela consegue fazer, é óbvio, né? E aqui o Itaú, uma empresa dessas do setor tradicional, mostrando pra gente, lembrando, o Itaú é uma das empresas mais lucrativas
absurdas do mundo quando a gente fala de ROI de banco. Os bancos lá fora ganham até menos dinheiro do que o Itaú ganha. Então a gente percebe aqui que essas empresas tradicionais, elas têm problemas gravíssimos para manter esse retorno sobre o patrimônio aqui, em uma situação onde um cara com 1.200 e poucos funcionários ali, no limite da coisa do dinheiro, a gente vai ter uma concorrência entre esses dois setores aqui. Então a gente tem um momento que realmente a gente percebe o óbvio. O mercado de criptomoedas, ele existe. Ele não é um delírio, né? Como você podia achar, uma pirâmide do sei lá do que. Não. A gente tem grandes empresas existindo nesse setor, a gente tem grandes negócios, a gente tem grandes criptomoedas, a gente tem criptomoedas conquistando cada vez mais pessoas, a gente tem uma população crescente que aprende a usar esse tipo de sistema e é questão de tempo. Da mesma forma, foi questão de pouquíssimo tempo para as pessoas aprenderem a utilizar um celular, foi questão de pouquíssimo tempo para aprender a utilizar um smartphone, agora vai ser questão de pouquíssimo tempo também para elas aprenderem a utilizar, né, as criptomoedas ali. Então você entendeu que o mercado existe, de fato, mostrando aqui em comparações, estudando historicamente, mostrando para você a evolução de como que o mundo funciona. A gente chega aqui em um mercado que dessa vez não se propõe a alterar a maneira só como a gente vive ou a maneira só como a gente se comporta. Ele se propõe a mudar a própria ideia do que é dinheiro. Então esse mercado se propõe a alterar isso. O mercado de criptomoedas, ele tira do Estado, no limite, né, a chance de emitir moedas e ele começa a criar moedas próprias ali. E além de tudo, esse mercado é um mercado que surgiu e que já está estabelecido, que é o da criptomoeda, mas a gente ainda tem um mercado de finanças descentralizadas que se propõe a alterar a forma como a gente faz contratos, a forma como você registra o imóvel. Então ele pode ser muito maior do que isso ainda, a gente não sabe quanto tempo essa tecnologia leva para ser adotada. Vamos falar aqui do que a gente já tem, né? E aí quando a gente fala em ficar milionário com criptomoedas, o que você imagina? Você não pensou no mercado, né? Você observou aqui a ideia de comprar uma shitcoin ali, uma moeda qualquer que alguém criou e ela se valorizar de maneira absurda e aí de repente você é rico. É isso que a gente pensa. Mas essa é a pior ideia do mundo, né? E agora eu vou ter que jogar aqui um balde de água fria em você, em mim, em todo mundo, que a gente é entusiasta desse setor, te contando um pouco sobre história também. Então, bolhadas.com, né? Todos os mercados, quando eles surgem, eles precisam de evolução. Hoje a gente conhece o mercado de internet, e se eu falar para você que internet não existe, ou que internet é uma espécie de pirâmide, ou de sei lá do que, você vai rir na minha cara. Qualquer pessoa, até se você tiver 60 anos de idade, você vai rir, vai falar, caralho, você é um idiota, você não sabe usar um WhatsApp, né? Não sabe pesquisar uma coisa no Google. Mas nem sempre foi assim. Hoje a gente tem players consolidados, o Google, o Facebook, até no Brasil você tem empresas de tecnologia que a gente nem considera de tecnologia por não conhecê-las, mas a UOL é a maior empresa de tecnologia do Brasil, talvez, deve valer muitos bilhões, né? Nunca fez IPO, só o PagSeguro que fez IPO ali já vale bilhões, imagina a UOL, que é controladora dele. Então, assim, a gente tem diversos outros players aqui que seria impossível a gente começar a nomear cada empresa, Spotify, Netflix, seria impossível a gente começar a nomear cada grande player da tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Se a gente voltar lá na história, então, de 1995 até 2001, existia uma única certeza na cabeça de todo mundo. Esse negócio de internet vai dar certo e as empresas que tiverem nessa tal de internet, elas vão bombar. E aqui, nesse momento, quando todo mundo começa a comprar qualquer empresa dessa, quando os bancos começam a oferecer empréstimo para qualquer empresa que seja desse setor, a gente chega no estouro da bolha das .com, que acaba quebrando mais de 500 empresas e praticamente arrebentando com o sistema financeiro americano, que precisou de muito tempo ali para se reestruturar, né? E aí, assim, o que a gente tem que se perguntar aqui, né? Por que essas empresas quebraram? Porque se você imaginar, elas todas estavam com a premissa certa. A internet, de fato, virou o futuro. Olha que doideira. Eles estavam no caminho certo, empresas operando no mercado certo. Por que elas quebraram? Porque a grande verdade é que as empresas, os bancos de investimento, os próprios investidores, quando essas empresas, várias delas nos Estados Unidos faziam IPO a preços ridículos ali, de caros, né? A PLs absurdos, o que acontecia? Elas apresentavam uma ideia, qualquer ideia que fosse, e diziam, olha, nós vamos desenvolver isso aqui, a gente vai mudar o mundo de tal setor a partir dessa ideia aqui. E o dinheiro jorrava, as pessoas começavam a colocar dinheiro ali de maneira absurda, querendo o quê? Você acha que eles estavam preocupados com o projeto, com o desenvolvimento daquilo? Não. As pessoas queriam que aquilo se valorizasse. Nada se valoriza eternamente. Quando essas coisas começavam a subir, acontece o óbvio. Se eu investir 10 reais em você imaginando que ia subir, quando esses 10 reais vira 5 mil, eu falo, cara, me dá meus 5 mil e eu vou embora. E naquele momento as pessoas começam a vender, então a gente tem uma grande crise, um grande impacto. Te lembra algum mercado?
exatamente o momento atual, né, das criptomoedas. Então, se você observa o momento atual, qualquer coisa, uma foto de um sei lá o que, as pessoas saem comprando no mercado de NFT, infla o preço daquilo e depois começa a vender e some, aquilo desaparece. Você pega a maioria das criptomoedas, elas morreram, tem projetos que nem existem mais, então as pessoas estão pegando ali uma coisa, então uma fotinha de um cachorro, a gente compra e vai e explode de preço ali, na hora que chega num preço legal, a galera vende. Então, é um processo de pump ali em algumas criptos ali, na hora que elas chegam num preço, é um dump, né, de uma vez. Então, é praticamente um mercado completamente especulativo. Isso é diferente de uma pirâmide financeira, que é o que as pessoas pensam, né? Então, você acha que isso é uma pirâmide financeira? Não, porque isso aqui não está te prometendo nenhum tipo de ganho, né? Você está acreditando que vai ter ganho com base em nada. Isso é a mesma coisa que você falar assim, olha, eu vou comprar agora esse anel seu, Raul, porque eu vou vender ele por 50 mil daqui 2 horas. Para quem? Não sei. Você está fazendo isso num prazo um pouco mais longo, acreditando que você vai sair comprando isso aqui e vai ganhar dinheiro de modo geral. E aí, como muita gente acaba ganhando dinheiro com isso mesmo, assim como muita gente ficou milionário na época da bolha das .coms ali, a gente acaba criando um motivo maior para as pessoas virem. Então demora mais para as pessoas aprenderem. Porque quanto mais gente entra nesse mercado, quanto procurando esse tipo de dinheiro, aparece uma matéria daquela, ela entra, mais o mercado demora a ter problema. Porque aí vai entrando dinheiro novo, o dinheiro velho vai saindo ali, as pessoas vão se ferrando, só que elas vão se ferrando em prazos diferentes. E aí ela acha que ela errou de alguma maneira e tenta com outra. Então enquanto o dinheiro estiver vindo ainda, vai fluir de alguma maneira. É claro que a gente sabe que esse mercado, assim como todos os outros, ele tem que amadurecer. Hoje existem milhares, dezenas de milhares de criptomoedas. Em algum momento a gente sabe que não vai existir isso tudo, que a maioria desses projetos vão começar a se estabelecer, algumas vão se afundar, e vai ter sempre alguém tentando criar um projeto novo, assim como as empresas de tecnologia, né? 500 ali morreram, surgem outras, vão criando novos projetos e vai se estabilizando, até que a gente vai vendo ali até onde o mercado aguenta. Algumas vão tentar fazer patinete elétrico e vão quebrar, isso vai acontecer sempre, mesmo no mercado normal estabelecido, isso acontece. Então, no mercado tradicional também, você pode montar uma borracharia e quebrar, isso vai ser o que vai acontecer no futuro. Mas a maior parte dessas moedas, então, a gente sabe que elas vão deixar de existir em breve. Então, assim, mesmo que você pegue, né, aquele sistema que eu ensinei para vocês naquele vídeo sobre como ganhar mais com o Bitcoin sempre, né? Eu mostrei um vídeo para vocês onde eu fiz um estudo mesmo, detalhado, pegando números, né? E mostrando como é que você poderia escolher ali 10 criptomoedas para você investir. Então, por mais que você pegue aqui e siga aquela estratégia, você pode ver esse vídeo, é até interessante para você entender essa lógica, mas você siga aquela estratégia, invista nas 10 mais ali, vá tentando fazer uma gestão de risco de alguma maneira e vá ganhando dinheiro e vendendo aos poucos, né? Um processo especulativo, com foco em vender e não com foco nos projetos ali. Pode ser que você consiga ganhar algum dinheiro, mas não, você não vai ficar rico do dia para a noite com esse tipo de estratégia porque você está comprando aquelas que já se valorizaram. Para ficar rico, então, você teria que fazer o quê, né? Você teria que ir lá naquelas horríveis, aqui você pode ir lá no final da lista, pelo menos das que tem alguma liquidez, né? Dessas 500 aí mais estabilizadas, se a gente pode chamar assim, você poderia ali enfiar dinheiro numa, rezando para ela subir. Cara, você vai ficar milionário assim? Muita gente está fazendo isso. Você vai ficar rico dessa maneira? Bom, durante a bolha ali que 500 empresas faliram, né? A gente não tem todas as empresas que estavam lá presentes naquele momento quebrando. Google, Amazon, eBay, Booking e, cara, várias outras empresas surgiram dentro do período da bolha.com. Então pode ser que num conjunto de sorte, né? No momento perfeito, num timing perfeito, você consiga acertar, algumas pessoas que estão fazendo isso vão conseguir, cara, vão, o cemitério dos perdedores é sempre silencioso, né? No futuro a gente vai ver pessoas que enriqueceram com isso, porque teve gente que enriqueceu na bolha das .com, né? Imagina um cara que investiu em Google, independente do preço que ele pagou, pô, tá bem, uma Amazon, né? eBay, se o cara segurou ali, independente do preço que ele pagou, tá muito bem, por mais que tenha caído naquele momento lá, quem comprou naquele momento tava bem também. Então, pode ser, eu não posso afirmar com certeza que você não vai conseguir enriquecer assim. Agora, apesar de eu não achar impossível, eu acho extremamente improvável. Não posso te dizer que é impossível, mas eu acho que é extremamente improvável. Você pode até conseguir ganhar algum dinheiro, mas eu acho que você vai deixar esse dinheiro de volta no mercado, porque vai ficar oscilando ali, você vai ficar tentando acertar o cu da mosca depois de você acertar a primeira, e aí você vai ficar nessa para sempre. Então não é tão explosivo quanto foi em outros momentos, mas a gente tem coisa que cresce, mas na hora que você tenta vender não tem liquidez, então é difícil. E aí, cara, fica aqui a lição então. Então você quer dizer o seguinte, Raul, eu não consigo ganhar dinheiro nesse mercado? Cara, eu vou te dar outra orientação que não tem nada a ver com essa de achar que vai ficar rico da noite para o dia no mercado de criptomoedas. Como que faz sentido, na minha opinião, né, e aí é a opinião pessoal, você pode discordar e comentar aqui a sua opinião para mim, como que faz sentido se expor nesse mercado de maneira racional? Bom, a gente tem algumas verdades no mercado de criptomoedas. Se alguma criptomoeda nova vai dar certo no mundo, ou alguma criptomoeda antiga, ou se o mercado de criptomoeda vai continuar existindo, a gente acredita, pelo menos em maioria, acho que vocês também, que o Bitcoin vai estar lá. Seja lá como vai se desenhar esse mercado, seja lá que mudança que a gente vai ter, o Bitcoin vai estar lá
porque ele foi a primeira, porque ele hoje é o amplamente aceito, porque hoje os maiores investidores institucionais que investem no Bitcoin, porque hoje ele tem a tecnologia mais estável, ele tem aquele comportamento daquilo que nunca mudou, ele é aquilo que fornece tradição para esse mercado. Então, se o Bitcoin deixasse de existir, as pessoas simplesmente não confiariam mais nas novas criptomoedas, né? Seria uma loucura. Depois que a maior falhou, fica muito difícil a gente confiar em qualquer outra tecnologia desse setor, né? Então, acredito que se alguém tiver que dar certo, a gente vai ter aqui o Bitcoin, que é um sistema estabelecido que sempre esteve no topo, tá? Sempre esteve no topo ali, o Bitcoin realmente sempre foi a maior captação. Do lado dele, a gente tem a rede Ethereum. A rede Ethereum, ela veio para tentar solucionar outras coisas. Primeiro, ela nasceu para tentar rebentar com o Bitcoin e cada vez mais ela foi se tornando diferente do Bitcoin. Hoje a gente tem a rede Ethereum ali, muito mais usando sistemas de finanças descentralizados, os contratos inteligentes, NFT roda dentro do sistema Ethereum, por exemplo. Então, várias coisas ali que você conhece, pelo menos a maior rede, né? Roda dentro do sistema Ethereum. Então, várias coisas que você conhece estão rodando nesse sistema. Então, acho que essas duas ali são mais estabelecidas para você, se você quiser se arriscar nesse mercado. E aí, é claro, cara, como que eu vou saber, né, o jeito certo de comprar ou de investir em Bitcoin? Você tem várias formas de entender melhor a tecnologia, entender tudo isso, é um conhecimento mais denso, mas se você quiser se expor em Bitcoin ali, a única coisa que você precisa observar é esse indicador aqui. Por mais idiota que seja, esse é o Fear and Greed Index. Ele mede o medo e a ganância. Quanto mais vermelho tiver esse indicador, mais o mercado está apavorado com a possibilidade do Bitcoin acabar ou com alguma mudança muito drástica no sistema do Bitcoin. E quanto mais ele estiver verdinho, mais caro o Bitcoin está normalmente, porque mais otimista o mercado está com relação ao Bitcoin. Se você começar a comprar no momento de mais medo ali, você vai conseguir acumular mais Bitcoins ao longo da história. E aqui, cara, pode ser que você não fique rico, porque pode ser que você não tenha tanto dinheiro, né, para ir comprando os Bitcoins ali. Mas é mais provável que você consiga fazer uma multiplicação do seu capital do que acreditando em loucuras ali. É mais provável, significa que ele oferece o maior ganho? É claro que não. Se você chutar ali aleatoriamente 500 moedas, você pode perder tudo que você tem, tudo que você colocou ali, mas se você acertar uma vez ali, pode ser que você consiga realmente ter um múltiplo interessante, né? Agora, você prefere acreditar nisso, é uma questão individual, tem gente que fala, eu prefiro apostas do que uma coisa mais garantida ali ou mais certa onde eu ganho menos, né? É a mesma coisa que o cara que joga cassino, sei lá, vai que é o seu apetite. Eu acredito muito nisso aqui, eu sigo bastante essa tendência, né? Observando os momentos que o Bitcoin cai bastante, eu aproveito para comprar e depois ele sobe de novo e normalmente todo mundo fica, meu Deus, você acertou momentos geniais, né? Você pode ver, inclusive, tem vários vídeos aí, eu comprando Bitcoin a 30 mil, comprando 50 mil, porque eu comprei em diversos períodos de queda dele, lá atrás mesmo, assim, quando eu criei o canal mesmo, de forma pública. Então você pode ver que funcionou para mim esse caminho, né? E aí você pode tentar adotar esse caminho também, fazendo um estudo mais profundo do que isso aqui eu dei um exemplo básico, né? E pode fazer sentido para você. Agora, tem outro caminho aqui. Você quer ficar milionário com criptomoedas? Você não precisa ficar milionário comprando criptomoedas. O que todo mundo quer durante uma bolha? Aqui agora você tem que usar o cérebro. O que todo mundo quer durante uma bolha? As pessoas querem enriquecer do dia para a noite. É por isso que a bolha acontece. E de um lado, tem um grupo de pessoas querendo acertar o cu da mosca, né? Tem um monte de gente que, cara, vou ficar comprando qualquer coisa sem estudar, sem entender nada sobre esse setor e eles vão ser os causadores da bolha, né? Porque eles vão comprar essas coisas com base em nada e quando eles perderem dinheiro eles vão começar a falar mal daquilo, vão ficar assustados, depois vão começar a vender as coisas que eles compraram e vão quebrar o sistema. E de outro lado, tem empresas falando o seguinte, cara, se existe um mercado que a gente sabe para onde está indo, a gente precisa pôr dinheiro nesse mercado. Toda empresa, todo empresário pensa da mesma forma. E os bancos de investimento, eles pensam exatamente da mesma forma. Então, nesse momento, não só o SoftBank, como os maiores bancos de investimento do mundo, eles estão procurando a próxima grande Google das criptomoedas para investir. Eles estão procurando o Facebook das criptomoedas para investir na baixa. Eles não querem pegar o projeto já gigante, eles estão procurando a Coinbase, eles estão procurando a Binance, eles estão procurando o que vai surgir ali de alguma forma. E ao contrário das empresas tradicionais, que você precisa de muita grana para criar, cara, empresas de criptomoedas, assim como quando a internet surgiu lá atrás, a barreira de entrada, não para o setor de exchange, tem que pensar fora desse lugar. Então, a barreira de entrada para essas empresas está ridícula, porque você pode fazer qualquer coisa porque não existe nada. Então, não existe nada de finanças descentralizadas ainda, é muito pouco perto do que dá para existir, né? E aí eu vou te falar, né? Como é que você pode procurar uma ideia nesse setor? Aqui a gente precisa voltar lá, né?
Olha para o Google na primeira versão aqui. Esse era o primeiro Google, né? A internet era outro lugar, o mundo era diferente, os navegadores eram diferentes ali, mas aqui você consegue ver, né? A Amazon começa vendendo livros, um catálogo, o Facebook começa em fraternidades e o Google começa com uma página. Essa daqui já é uma página muito boa, já tem 26 milhões de sites cadastrados, mas o Google já foi bem pior do que essa versão aqui. Essa já era uma versão bonita. Tinha até um lugar ali para você se inscrever na newsletter do Google, porque ele queria disparar para o seu e-mail. Então o Google dependia de e-mail para divulgar os serviços dele, né? E aí você quer ficar milionário com criptomoedas? Eu vou te dar uma dica. Se todo mundo e os empresários, todas as empresas e tal, e os bancos de investimento tá querendo ganhar dinheiro com criptomoeda e com NFT, você não tem que ser mais um cara querendo ganhar dinheiro com criptomoeda e com NFT. Cara, sabe quanto tempo leva para você aprender a mintar um NFT hoje? Umas 2 horas. Umas 2 horas você aprende ali como é que cria NFT para as pessoas. Se todo mundo quer criar um NFT, o que você acha que eles vão fazer, né? Vamos buscar lá no Google, vamos buscar nas redes sociais como criar um NFT. Se você está ali oferecendo um serviço, 10 mil reais para eu criar sua coleção de NFTs, cara, vamos começar a comprar de você. Você vai vender serviço de criação de NFTs para quem quer ficar rico com NFT, cara. Ah, você quer ficar rico com NFT? Beleza, cara. Você vai vender para esses caras ali. Você pode vender muito mais caro que isso, dependendo da empresa que você for vender, dependendo da estrutura que você criar. Se você contrata um artista e tal, daqui a pouco você está cobrando 100 mil, 200 mil, 500 mil para criar NFTs para as pessoas, que é só uma trava de conhecimento que as pessoas ainda não têm e que elas ainda não têm confiança de fazer. Aprendeu a criar uma lojinha ali no OpenSea, tarará, tarará, criou um sistema, você está cobrando. Ele vai cobrar caro para fazer isso. Então, isso aqui é um conhecimento que a barreira de entrada é muito pequena, que você pode aprender a fazer agora, enquanto todo mundo quer ficar rico com NFT. Então, em vez de querer ficar rico com NFT, você fica rico com quem quer ficar rico. Então, sabe quem ficou rico em Serra Pelada, enquanto as pessoas procuravam ouro? Quem vendia pá. É simples, a lógica é a mais simples possível, isso aqui é uma barreira que você pode aproveitar, ainda está assim, então o mercado está cobrando muito caro nesse tipo de serviço, tá? E as pessoas não têm tempo para aprender, as empresas não têm tempo, elas vão pagar. E se todo mundo quer criar uma criptomoeda, a mesma coisa, se todo mundo quer resolver algum tipo de problema nesse setor, cara, a mesma coisa, vende para quem tem ideia mirabolante, tá? Quem fica rico é quem vende pá dentro desses momentos que as pessoas estão muito loucas. Agora, Raul, não, cara, eu sou um cara muito mais sonhador, eu não sou prático, eu não quero ganhar os meus milhões dessa forma, não quero ganhar meus milhões trabalhando ali com serviços, prestação de serviço de maneira rápida. Eu prefiro tentar acertar o cura-mosca e agora eu quero ser o próprio aplicativo de NFTs ou sei lá o quê. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, se você quiser criar uma empresa para empreender no setor de NFTs ou de criptomoedas ou de finanças descentralizadas de modo geral, é parar de olhar para o macro. Quando a gente quer criar uma empresa, você fala, eu vou criar uma rede social. Você sempre pensa algo para concorrer com o Instagram, para concorrer com o Facebook, você quer criar o próximo WhatsApp, isso já existe. E existem empresas bilionárias criando isso que você não é capaz de competir. O que não existe? Não existem empresas focadas, empresas grandes focadas em resolver dores específicas. Então, se você quer utilizar o sistema de tokens ali, por exemplo, para agronegócio, sei lá, para registrar gado, putz, como é que eu posso fazer isso, né? Um registro de gado, um controle de segurança maior para o gado, uma transação financeira entre dois caras do agronegócio ali que eles trocam tokens, sei lá, viaja na maionese, trocam tokens um com o outro e eles sabem quanto eles estão devendo para cada um, o frigorífico, sei lá, tem uma quantidade de moeda de token que pode ser trocada ali, pode ser uma moeda que já fica dolarizada, porque aí eles não têm esse problema de saber o curso do arroba, putz, sei lá, inventa alguma coisa, uma moeda chamada arroba, que sempre tem um valor no arroba. Olha que maravilha, né? E ela trava o valor do arroba ali pro pecuarista. Então, você pode pensar em qualquer coisa desse gênero e oferecer uma solução para um mercado muito específico dentro de um ambiente muito específico. Isso é o que vai te deixar, com certeza, rico. Você não vai ficar bilionário, você não vai entrar na Forbes, mas você vai ficar multimilionário com toda certeza, utilizando contratos inteligentes, sistemas descentralizados para resolver dores de mercados que são pequenos e que as pessoas não estão observando. E são pequenos para a solução, porque são mercados bilionários. E é aí que está o jogo, é assim que você fica rico. Você começa oferecendo uma pequena solução e vai aumentando as soluções que você oferece. Então, esse é o panorama que eu queria deixar para vocês. Aqui, realmente, eu dei uma ideia, que é essa de aprender a mintar as NFTs e tal, que eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro, porque eu paguei caro nesses serviços recentemente, e muito caro, e eu sei que a barreira de entrada é ridícula, só que eu não tinha tempo para observar. Agora, da segunda vez, por exemplo, eu já fiz minhas próprias NFTs e tal, mas da primeira vez eu tive que morrer em 50 mil reais para fazer uma coleção de NFT. Depois da segunda vez, morri em 30 pau para poder estudar o sistema ali e tudo. E agora eu mesmo consegui fazer com pouco tempo, pouquíssimo tempo que eu tive para tirar do meu dia e estudar sobre isso. Então presta atenção nesses mercados, que é o momento de você ficar rico vendendo pá. Tá? É essa a ideia. E aí qual que é o panorama geral, né? Você entendeu como é que funciona?
Expliquei tudo pra você aqui sobre isso, é um vídeo muito completo, acho que você nunca achou nada do tipo na internet, com certeza eu nunca vi nada assim, explicando a ideia, voltando na história, entendendo o que está funcionando. E aí, cara, se você quiser aprender a investir não só em Bitcoin, em Ethereum, né, não só em criptomoedas em si, mas investir na bolsa de valores, investir no exterior e tal, não é simples, você não vai ficar rico da noite para o dia, você vai ter que investir durante anos para chegar na liberdade financeira, mas se você quiser aprender com esse propósito, realmente de construção de patrimônio, de uma visão realista das coisas, eu preciso de 1 hora do seu dia durante 8 semanas. É simples assim, 1 hora do seu dia durante 8 semanas, você pode clicar aqui, auvp.com.br. Cara, eu vou te ensinar, você é seu professor, e se você não aprender a investir depois das 8 semanas, eu devolvo o seu dinheiro, 100%, sem conversinha fiada, fechou? Então abre lá, clica aí, faça a sua matrícula, pode preencher até o final o questionário lá, tá? Não é para qualquer um. Então assim, Raul, eu estou investindo R$200 por mês. Cara, infelizmente eu não consigo te atender ainda. Você precisa pelo menos estar investindo aí mais de R$400 ali para valer a pena para você fazer o VP, porque você vai tirar um grande produto dali. Se você não está, eu não tenho nada que eu possa fazer aí com você, Raul, não tem alguma coisa que você consiga me ajudar? Tem. Você pode ir lá no mesmo formulário de matrícula, vai preencher até no final. Na última pergunta, quando ele perguntar se você tem um investimento ali, quanto você tem, quanto você está investindo por mês, você clica na opção não, ele vai te oferecer um treinamento diferente, um treinamento mais baratinho. Não é a UVP em si, mas você vai conseguir aprender o básico, organização de finanças e tal, aquilo que é necessário para você no futuro fazer a UVP, tá bom? Eu não queria deixar abandonadas essas pessoas, mas a UVP, ela só é proveitosa para quem já investe aí pelo menos mais de R$400 por mês, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo.